Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna e comigo tá a Fábio de novo. Oi, Fábio. Mil e um Crimers, tudo bom com vocês? Estamos aqui com mais um episódio do West Memphis 3. E antes de tudo, a gente já vai avisar que vão ser 3 episódios. A gente tinha planejado 2, mas daí revisando o roteiro a gente viu que ainda tem muita coisa. Então, nesse episódio nós vamos focar nas investigações e testemunhas. E no último daí vai ser sobre o julgamento e o que aconteceu depois e como é que eles estão hoje em dia. Verdadeiro culpado. Tem algum recadinho? Não, hoje não. Não, mas temos os agradecimentos do Catarse, que vão para os nossos queridos o José Humberto Neto e para o Lucas Humberto. Então, muito obrigado, meninos. Então vamos lá. O Humberto aí foi o nosso primeiro apoiador. Tá aí até hoje. Ele me deu um café, cara, na Comic Con e eu ainda não tomei, porque eu tenho dó de tomar. Eu ia levar pra Alemanha pra tomar lá e esqueci, né? Mas é isso. Bom, gente, espero que todos vocês estejam saudáveis, cuidem dos seus aí. Isso aí. E, bom, só pra retomar um pouquinho aqui do que a gente falou no episódio anterior, né? A gente, se você não ouviu, recomendo que você pare agora, volte e escute. Mas a gente estava falando de como foram as mortes, né? Do que aconteceu e de como foi o crime. Nós vemos o perfil dos acusados e também das vítimas, né? E todas as pessoas envolvidas no caso. Exatamente. Então vamos lá, passar mais uma raivinha hoje. Nossa, velho. E agora, ó, guardem esse nome. A Bruna vai começar falando dessa garçonete. A Nara Lynn, ela é uma desgraçada. Não é a Nara Lynn, não, é a Vicky. É a Vicky, a Nara Lynn. A Nara Lynn é uma... é uma mas eu também não. Bom, vamos lá então para a segunda parte do West Memphis 3. Uma garçonete chamada Narlin, ela afirmou ter visto Damien e sua namorada na noite do crime por volta das 10h30 e ele estava sujo de lama. Ela falou isso. Ela também passou pelo teste do polígrafo e o resultado foi que ela estava falando a verdade, porém nada de gravações e nada de registros. E lembrando que a única coisa que o polígrafo prova é que a pessoa está tranquila no momento daquela resposta. E pessoas que falam a verdade tendem a se manter mais tranquilas, pois acreditam naquilo que dizem. E existem várias maneiras de enganar um polígrafo, e se ele tivesse coberto de lama, porque ele também não estava coberto de sangue. Como 3 adolescentes mataram aquelas crianças e carregaram os corpos até o local, já que nenhum deles dirigia. Sobre o polígrafo é muito interessante isso, porque hoje em dia ele não é mais aceito como prova, assim, irrefutável. Exato. Porque realmente não é um negócio preciso, tem muito jeito de se enganar, e inclusive se enganar você fazendo análise das respostas, que é o que acontece nesse caso também. O cara que tá ali aplicando, né, as perguntas e vendo os resultados, ele não tem muita ideia do que ele tava fazendo. Esse cara, ele era tipo um cone de trânsito, assim, sabe? Não dava. E assim, uma outra coisa é que eu vou fazer até uma recomendação aqui. Tem um seriado que eu terminei hoje na Netflix que chama O DNA da Justiça. E ele fala, principalmente, ele só fala sobre casos de pessoas que foram mandadas para cadeia, mas que são inocentes, né? Inclusive, todos foram atendidos pelo aquele Innocence Project, que eu sempre falo aqui. Uhum. Tem muita coisa que a gente tem que rever no sistema carcerário, né? Porque realmente tem não só o polígrafo, que hoje em dia não é mais aceito, mas também tem vários casos de tipo, como chama? Quando a pessoa, de arcada dentária, sabe? De tipo, de mordida, assim, que foi o que colocou aquele cara na cadeia, sabe? Aquele que mordia. O Ted Bundy. Ted Bundy. E assim, no caso dele funcionou bem, mas a gente precisa sempre ter muita atenção, tipo, quem é a pessoa que tá analisando e quem é a pessoa que tá... e qual é o tipo de teste, para também não jogar a ciência no lixo, sabe? Bom, e agora a gente vai falar da... Gente, essa mulher, pelo amor de Deus, gente, olha, é a Vicky. Ela era uma outra garçonete também, que foi chamada até a delegacia para prestar esclarecimentos sobre uma acusação de fraude, que não tinha nada a ver com o caso.
E aí ela levou seu filho de 8 anos junto com ela, já que ela não tinha com quem deixar ele naquela noite, naquela tarde. O seu nome era Aaron, que por coincidência era amigo das vítimas, e ele disse para sua mãe que havia visto um homem preto em um carro marrom pegar os 3 meninos depois da escola no dia em que eles desapareceram. Isso era mentira, já que as crianças ainda tinham sido vistas por volta das 6 da tarde brincando. Porém, com isso, a polícia achou relevante conversar com o menino para levantar qualquer coisa que eles pudessem sobre as vítimas. Então isso a gente já fica meio puta aqui, né? Porque, nossa, velho, pegar depoimento de uma criança, assim, sem preparo nenhum, dá muita merda. Esse menino aqui contou uma mentira, vamos ver se ele tem alguma coisa a mais pra falar, tá ligado? Então. Enfim, e durante essa época, né, que era ali o final Satanic Panic, era muito comum que as autoridades levassem a sério todo e qualquer tipo de besteira, mesmo que fosse uma mentira dita por alguma criança. Uma semana após isso, o policial chamou a Vicky novamente na delegacia e perguntou para ela se ela já havia visto ou ouvido falar de qualquer coisa na cidade que pudesse ser considerado algum tipo de culto. Ela disse que não viu por si mesma, mas ouviu alguma coisa sobre algumas crianças que moravam ali no mesmo estacionamento de trailer que ela, e que eles talvez tivessem comentado algo a respeito, e que talvez estivessem começando a se envolver com algo assim. Então ela disse que iria ficar de olhos abertos para ajudar no que pudesse, enquanto isso, a recompensa por quem tivesse alguma pista sobre o caso continuava a aumentar. Então, assim, óbvio que a cidade inteira tava falando disso e apontando pros moleques, tá ligado? Uhum. Sobre esse que você falou ali, de, tipo, a polícia leva a sério qualquer besteira que a criança fala, tem um caso famosíssimo, acho que até a gente pode cobrir ele um dia, sem data ainda, né, mas claro, eu vou entrar na nossa lista, mas é de umas crianças que uma criança apareceu machucada, a mãe disse que ele estava machucado, e aí ela acusou as professoras e tal da escolinha que ele ia de abuso. E aí o pessoal começou a entrevistar as crianças, e as crianças tudo começava a falar que foram abusadas da mesma escola. Só que as crianças, cara, elas começaram a falar os negócios bizarros, assim, que as pessoas tinham um culto e participavam de orgias e tipo, enviavam as crianças pela privada, sabe? A criança fala, não, eles me botaram na privada e puxaram a descarga. E aí eu fui parar num túnel embaixo da escola, e não sei, cara, é um dos processos que mais se gastou dinheiro, porque eles cavocaram embaixo daquela casa procurando os tal dos túneis, sabe? Foi absurdo, nossa, absurdo, cara. Absurdo. E aí, só depois disso é que começaram a perceber que as crianças estavam o quê? Dando o que eles queriam ouvir, né? Reforço positivo, tipo, os policiais não deixavam eles em paz, só deixavam quando eles começavam a inventar alguma besteira e algum absurdo. E foi exatamente o que aconteceu nesse caso aqui. O Aaron é uma criança, né, cara? E principalmente, tipo, ele era uma criança que não tinha pai, a mãe tava trabalhando o tempo inteiro, e aí ela começa a dar atenção pra ele, tipo... Exato. Não, imagina. Você ia falar não, tudo não, eu só ia dizer isso mesmo, que, tipo, imagina, uns policial, você é uma criança, você, tipo, a autoridade da polícia é um negócio que intimida e assusta. E aí os caras ficam insistindo em ouvir o que tu tem pra dizer e só ficam felizes quando você inventa alguma coisa sobre o caso. Isso é reforço positivo, cara, é a coisa que você faz, tipo, pra ensinar a criança que aquilo ali que você quer, aquilo ali que ela tem que fazer. Então, cara, é assim, ó, tanto que hoje em dia, né, tem todo cuidado para pegar depoimento de criança e descobrir, né, o que aconteceu, porque realmente elas têm uma imaginação muito fértil e elas podem inventar qualquer coisa. E aí cabe ao adulto, né, a filtrar isso ou não. Eu vi um caso de um casal de crianças que acusou os pais de abusarem deles sexualmente, assim, tipo de... Quando eles tinham, acho que uns 5 anos, e falaram, não, foram meus pais, não sei o quê. E os pais estavam presos, ficaram presos um tempão, e depois descobriram que era mentira, sabe? Uhum. Cara, a imaginação de criança é tão fértil que ela vai acreditar naquilo ali, se ela quiser, sabe? Tipo, ela pode contar e acreditar mesmo que aconteceu. E depois, quando as crianças cresceram, elas falaram, cara, isso nunca aconteceu. Tipo... É muito... Nossa, muito... Sério. Ai, tanta coisa errada nesse caso. Bom, então, como o Jesse Miskelly, ele chamou a atenção da Vicky, ainda é apenas especulação.
Mas a teoria mais aceita é que o Jerry Driver, ele teria mostrado para ela aquela lista de adolescentes que poderiam estar envolvidos em práticas de magia ocultos, e Jesse era a única pessoa daquela lista que ela conhecia, já que eventualmente ele cuidava do filho de 8 anos dela enquanto ela trabalhava. Então ela perguntou pro Jesse se ele conhecia o Damien, e aí ele comentou que eles não eram próximos, mas que ele sempre cumprimentava quando via, que eles eram apenas conhecidos, né, moleque da mesma idade, né, se vê por aí. E aí o Jesse, inclusive, diz que algumas vezes, várias vezes ele disse que ele tinha medo do Damien, porque o Damien era muito esquisito. Tadinho, cara, o Jesse é um anjinho, sério. Tipo, muito inocente, né? A Vicky, então, ela fala para os policiais e para o Jerry que ela tinha descoberto, né, sobre isso. E então eles têm uma grande ideia de gênio. Nossa. Sério, uma ideia genial. Eles mandam a Vicky em uma missão secreta para descobrir mais sobre o caso. O que, cara, eles pegam uma mulher que não tem preparo nenhum de polícia, não sabe, não tem ideia do que tá fazendo, para ela ser, tipo, a undercover, como é que fala? Agente secreto, sei lá como que fala. A paisana, assim, sabe? Isso, e numa investigação de homicídio triplo infantil, sabe? Homicídio tipo, triplo, gente, presta atenção, olha a seriedade que os caras estão levando o caso, sabe? É muito revoltante isso. Muito amador, né? E até essa semana alguém mandou mensagem pra gente, pedindo pra gente falar do outro lado, porque vai que os meninos fizeram mesmo isso. E aí eu falei que eu vou falar aqui agora. Não, nenhuma chance deles terem feito isso, e a gente vai mostrar para vocês, espero que todo mundo consiga entender. E se ficar alguma dúvida depois, vocês podem falar com a gente, tipo... Isso, fala, assiste os documentários, vai atrás você mesmo de informação, né, porque a gente dá a nossa versão aqui, porque é o que a gente acredita que aconteceu. Mas, né? Mas, de verdade, se vocês encontrarem alguma coisa que a gente deixou passar... e que, tipo, seja muito, tipo, nossa, isso aqui vai mudar toda a história. Cara, a gente convida você para vir no programa falar depois de tudo que vocês ficarem sabendo desse caso, cara, não tem desculpa. Não dá. Bom, então, o plano era o seguinte, a Vicky ia pedir pro Jesse convidar o Damien para ir até o seu trailer com a desculpa de que ela estaria interessada romanticamente nele. Ela então ia ganhar sua confiança e pedir para que ele a levasse para um culto satânico junto com ele. Ou seja, eles mandaram uma mulher sozinha e sem treinamento policial investigar o Damien, que eles tinham certeza que é um violento assassino de 3 crianças. Eles treinaram ela, alugaram alguns livros de ocultismo da biblioteca local e espalharam pelo trailer para que ele se sentisse, né, mais à vontade. Ela entende do negócio também. Horrível. Enfim, cara. Foi um circo do caralho mesmo, foi ridículo. Bom, nessa noite o Jesse encontrou com o Damien e o Jason no estacionamento de trailer e disse a eles sobre essa mulher, que era a mais velha que estaria interessada neles. Ela tinha 32 anos na época, então eles seguiram o Jesse até o trailer de Vicky. O Jesse ficou esperando do lado de fora e 15 minutos depois, a mãe do Damien apareceu e colocou os 2 garotos no carro e foi embora. E esse foi o fim da história, tipo... O que vocês estão fazendo na casa dessa mulher? Sai daí agora, vão pra casa pela orelha. Tipo assim, ó. Né? E foi isso. Mas, aí não foi essa história que a Vicky contou pra polícia, óbvio, né? Ela disse que o Damien ficou imediatamente impressionado com ela e que na mesma hora ele convidou ela para um esbat, que é um encontro de praticantes de bruxaria que não acontece no sabá. Que é tipo, bom, rituais de bruxaria. O sabá seria os principais, né? E o esbat seriam secundários, digamos assim. Tipo aquele encontro na quarta-feira, o happy hour. Isso. Enfim, ela também disse que no dia 18 de maio, 2 semanas após os crimes, Damien pegou a Vicky em um Escort vermelho, que tipo, gente, né? O cara não tinha dinheiro pra comer, tá ligado? Né? Beleza. E o Jesse tava no banco de trás. E qualquer um sabia que isso era uma mentira, porque a família dele, além de não ter um Escort vermelho, ele não sabia dirigir. E aí a Vicky disse que eles foram até um campo no meio do mato, de madrugada, e encontraram com mais outros 10 adolescentes, mas ela não sabia dizer o nome de ninguém, porque parece que todos tinham apelidos tipo Lúcifer, Cobra, Aranha. Gente, é tipo tirado de um filme ruim, sabe?
Ai, meu Deus, cara. E daí tu imagina os policial, tipo, escutando isso e levando a sério. Isso é uma O Jerry lá, Nossa, o Jerry tava nossa, certo que aconteceu isso. ele E o tava batendo demônio tava lá punheta, na né? festa, Ele, em tipo, nossa, pessoa. velho, conta mais, e mexendo no pinto. Ai, que nojo. Bom, todos estavam dançando nus no meio da floresta e tocando uns aos outros. Era um bacanal. Então a Vicky pediu pra ir embora, porque ela era uma mulher muito pura. Ela não gostava. Ela não gostava disso aí. E o Damian levou ela pra casa e o Jesse ficou lá pra participar da orgia que ia acontecer. Que beleza, hein? Muito bom, né? Mas o pior de tudo isso é que a Vicky testemunhou isso no tribunal em frente a um júri e sob juramento. Então, sério, cara. Que é engraçado, sabe? Aí, tipo, a mina vai lá e fala isso pras testemunhas que já não gostam do Jesse e dos três, na verdade, né? Então, muitas pessoas questionam o fato do Damian ter sido desrespeitoso com as autoridades, mas como a gente falou, né, até no último episódio, ele achava que era tudo absurdo e ridículo. Essa mulher estava falando de coisas extremamente fantasiosas que saíram direto de um filme ruim. Além disso, a Vicky disse várias e várias vezes, inclusive para jornais e na TV, que ela mentiu sobre tudo do começo ao fim, e que sua relação com o Damian se resumia aos 15 minutos que eles passaram no trailer. A verdadeira história do que aconteceu naquele dia é que no dia em que eles iam se encontrar, ela tinha terminado com o namorado, então ela comprou uma garrafa de uísque baratíssima, aqueles tipo de $8, e ela acabou indo parar em uma festa depois de já ter tomado a garrafa inteira. Ela não sabe como ou quando chegou lá, muito menos com quem. Ela diz que não sabe como chegou em casa e acordou na frente do seu trailer com uma garrafa na mão. Eu acho que essa festa foi tudo viagem dela, ela tava loucaça na frente de casa, bebendo sozinha. Imagina coisas. A Vicky também fez o favor de levar o seu filho de 8 anos novamente até a delegacia, 3 semanas após os crimes. E aí ele começa a ser interrogado pelos policiais, que é o que a gente comentou antes. Bom, o Damian era apenas um garoto burro que estava adorando a sua nova fama de cara durão e que todo mundo tinha medo. Teve um jogo de softball e isso realmente foi um problema para ele no futuro. Ele chegou a admitir para algumas crianças que ele havia cometido os assassinatos e que ele estava planejando os próximos, já havia escolhido as vítimas. E assim... Posso falar? Pode. Sobre isso, cara, é muito, assim, eu não confio, porque as testemunhas disso aí é um bando de menina adolescente. Exato. E aí, quando elas foram questionadas, elas falam, com quem ouviu ela? Eu fiquei sabendo da fulana que falou da fulana que falou da fulana. É um telefone sem fio, sabe? Ninguém sabe quem que ouviu ele falando mesmo. Ninguém sabe se ele falou mesmo. E eu acho que no Morbid, que eu ouvi algo a respeito, que é assim, ó, tipo... eles perguntaram pra Bruna, aí a Bruna fala assim, ó, eu ouvi da Fabi. Aí a Fabi fala, eu ouvi da Shirley. Aí a Shirley fala, não, eu ouvi da Bruna. Aí a Bruna, não, mas eu ouvi da Fabi. Tipo, elas ficavam em volta delas mesmo, sabe? E é um grupo de 7, 8 meninas, se eu não me engano. E, tipo, então isso já tem isso, velho. Não tem credibilidade nenhuma esse testemunho, sabe? É ridículo. Exatamente. E assim, esse comportamento dele de ir lá e confessar o crime, não sei o quê... E, gente, isso não é um comportamento de alguém culpado, sabe? Tipo, o serial killer, ele sempre quer se passar por inocente e ele quer ter uma figura sedutora e agradável. Então ele não quer ser o pária da sociedade, sabe? E tipo, se fosse mesmo, se você pegar os casos de serial killer, eles vão confessar. Mas em juízo, pra polícia, eles não vão confessar pra um bando de menino adolescente. Sabe, eles vão confessar pra polícia porque eles querem tomar crédito do que eles fizeram. Você vê o BTK, quando pegaram ele, cara, ele desenterrou todos os crimes que ele fez, sabe? E ele falava com orgulho, porque aquilo ali é o trabalho dele, sabe? Exatamente. Então, tipo, não é um comportamento realmente de quem é culpado. Mesmo porque os serial killers, antes de ser pego, ele quer ser tipo, que nem o... Quem que foi que ajudou a polícia? Tipo, a gente vê vários casos do cara que mata e aí depois ele vai no velório, sabe? Tipo, ajudar a família, sabe? Enfim. O Damian era o contrário, né? Ele acreditava que eles falavam tanta besteira e que era tão idiota tudo aquilo que ele começou a tirar sarro e começou a adotar esse comportamento sarcástico. Por isso que ele falava essas coisas. E vale lembrar de novo que ele tinha 18 anos. E como todo cara de 18 anos, ele é burro e inconsequente. E nós sabemos porque nós já fomos o Damian um dia, não é mesmo? Tipo, inclusive a gente recebeu várias mensagens no 1001 Crimes
de pessoas que se identificam com eles, porque isso foi a nossa adolescência. Eu era uma adolescente gótica idiota, sabe? Uhum. Enquanto isso, o detetive Eric Bray pressionava o filho de 8 anos da Vicky, o Aaron Hutcherson, para falar tudo que ele sabia, mas mesmo assim ele continuava pressionando, mesmo quando o menino mentia, não falava, e ele continuava até que o Aaron dissesse tudo que ele queria ouvir para poder ser deixado em paz. Então o Aaron finalmente falou que no dia do crime ele estava com os garotos, e antes, aí ele já se colocou junto com os meninos, né, tudo muda, vai na mudando. floresta, e aí os policiais finalmente ficaram satisfeitos, né, porque aí seria uma testemunha. E antes de ir embora, tinha visto um grupo de homens fazendo coisas estranhas em Robin Hood Hills. Eles estavam cantando músicas satânicas em torno de uma fogueira e fazendo sexo um com os outros. Após esse depoimento, eles foram até a casa do Aaron para ouvir mais, e quando eles chegaram lá, eles encontraram o que eles mesmos chamaram de evidência. Era um par de brincos de caveira que saía uma cobra dos olhos. Muito bem. Ótima evidência, isso aí. Você vai na minha casa, tem 1 milhão de evidência de coisa de caveira. Você olha pra minha estante aqui, ó. Atrás de mim já tem, tipo, o Spawn e o Hellboy, um do lado do outro, assim, ó. Eu ia ser presa na hora. Satânica! Bom, a Vicky disse que aquele brinco teria sido um presente do Damien, então o filho de Vicky, Aaron, ele disse que um dos homens que estavam praticando a celebração satânica usava um daqueles brincos idêntico. E aí, tipo, nossa, olha só, é a prova que isso tudo aconteceu. Que beleza. Então o Gary Gitt, o detetive que estava no comando da Força Tarefa, esse pedaço de cocô seco, ele já não aguentava mais a pressão para encontrar um culpado, e ele decide que finalmente vai acusar o Damien Echols. Ele cede à pressão, e aí a única forma de chegar ao Damien seria por meio do Jesse Miskelly. Então, para que os policiais encontrassem o Jesse exatamente onde eles queriam, eles iniciam mais um plano. A Vicky pede para o Jesse que passe a noite com ela em seu trailer, porque tinha rumores de que tinha um ladrão nas redondezas e ela não estava se sentindo muito segura. E o Jesse, que era um menino muito doce, solícito, prontamente aceita, né? Ele já tinha feito isso algumas vezes, né? Cuidando do Aaron. Ele era o babado filho dela. Ele era babado, cara, sério. Fudeu pro menino que cuidava do filho dela, sabe? Nossa, absurdo. Então, na noite em que ele passa na casa da Vicky, fazendo um favor para a mulher que ele considera ser sua amiga, seria a última noite em que ele passaria fora da prisão pelos próximos 19 anos. Ai, desculpa, fiquei nervosa aqui. Eu fico muito triste com isso, cara. São 18 anos, na verdade, desculpa. 18 anos. Eu errei. Bom, às 9 da manhã do dia seguinte, o pai do Jesse vai chamar ele no trailer dela e avisa que os policiais estão lá para fazer algumas perguntas. O Jesse não achava que havia nada para se preocupar, e o seu pai também achou que não houvesse nenhum problema. Inclusive, os policiais disseram que ele poderia ganhar uma recompensa de até $35 mil. Ou seja, né, gente, incentivo tem. Ele disse que queria o dinheiro para comprar uma caminhonete para o pai dele. Uma outra coisa sobre o filho da Vicky, que eu não coloquei ali no roteiro, mas que eu lembrei, é que depois que ele contou todas essas mentiras e tudo mais, hoje em dia, a Vicky também falou isso, que, tipo, o moleque ficou zoado, tipo, ele teve vários problemas psicológicos por causa dessa mentira que ele contou, tipo, ele ficou muito, muito mal. Ele se culpou, né, foi crescendo e percebendo que, tipo, ele foi influenciado a falar tudo aquilo. Bom, enfim, e aí os policiais foram lá interrogar o Jesse, né? Só que o Jesse e o pai dele não sabiam é que os policiais iam interrogar o Jesse ininterruptamente pelas próximas horas até eles conseguirem forçar uma confissão. E assim, quando eu digo isso, a gente vai falar mais pra frente das táticas policiais de conseguir a confissão. Agora a gente precisa lembrar quem é o Jesse, né? O Jesse é um menino pobre, com capacidade mental de uma criança da 3ª série. Ele apanhava do pai desde sempre, e nós sabemos que pessoas que sofrem abusos buscam pela aprovação de seu abusador, achando que uma hora, que se você agradar ele o bastante, ele finalmente vai deixar de ser abusivo. E vamos falar também sobre as confissões, que é um dos mais difíceis fenômenos de entender, principalmente quando a gente fala de true crime, né? É muito difícil para as pessoas entenderem que uma pessoa pode confessar um crime que ela não cometeu. Mas, gente, isso acontece. Tipo, acontece casos de várias pessoas confessarem crimes.
o mesmo crime, e inclusive depois terem lembranças disso, porque de histeria coletiva mesmo, sabe? No sistema norte-americano, uma confissão é considerada de mais peso do que qualquer prova científica, polígrafo ou evidência. Eles usam um termo chamado CTG, que é Get the Confession. Isso, em tradução livre, é tipo, pegue a confissão. E essa é a tática policial que eles usam. Ou seja, eles sempre vão atrás da confissão. Eles forçam isso até eles conseguirem. Tanto que vemos aí muitos casos de acordos absurdos em troca de uma confissão. Tipo, gente que matou 10 pessoas, mas que assim, se você confessar, a gente te dá 10 anos de prisão. Tipo, é umas coisas assim. E para conseguir as confissões, eles usam vários tipos de estratégias. Tem um livro que chama True Stories of False Confessions, eu não sei se tem em português, que eles explicam quais são os tipos dessas confissões. Tem tipo uns 15 tipos lá que eles usam de estratégias. Mas pode ser desde lavagem cerebral, interrogatório contínuo, isolamento, mentiras de que outra pessoa já confessou, mentiras que eles têm testemunha, e eles fazem de tudo, assim, até que o suspeito esteja tão desesperado para que aquilo pare, que eles vão dizer tudo que você quiser. E, tem até, tipo, abuso infantil nisso, sabe? E os policiais sabem que os suspeitos confessam falsamente. Eles sabem de todas essas estratégias, e é por isso que em casos muito famosos eles não contam os detalhes da mídia, já que aparecem pessoas confessando em troca de 5 minutos de fama. E assim eles conseguem saber se as pessoas estão mentindo ou não. Então, nos Estados Unidos existe um projeto, que a Fábio já comentou, que é chamado Innocent Project, e ele tem a missão de levantar evidências e dar apoio àqueles que são encarcerados por algum tipo de engano ou má-fé. Eles levantam que 87 das mais de 360 condenações ilegais derrubadas por evidências de DNA envolveram alguma forma de falsa confissão. Muitas vezes, as pessoas, inclusive, têm memórias falsas de ter cometido os crimes. Foram eles que pegaram o caso do Brandon Dassey também, né, do Making a Murderer, e eles usam a confissão dele, o interrogatório dele, como exemplo do que não fazer. Eles usam como exemplo do projeto deles, e eles vão nas universidades e mostram e analisam aquela confissão. Exatamente o que fizeram com o Jesse, porque o Jesse é muito parecido com o... Muito, com o Brandon, Tipo, e outra coisa, se a gente, esse levantamento deles são condenações ilegais derrubadas por evidência de DNA, mas assim, só de DNA. Tem muitas outras condenações ilegais. Estima-se que tem mais ou menos 200 mil pessoas encarceradas injustamente nos Estados Unidos. Isso é tipo 2% da população. E aí, você coloca nessa conta o fato deles terem pena de morte em muitos estados. Então, assim, acaba muita gente sendo executada, muita gente inocente, né? Eu recomendo essa série que eu falei do Netflix. Ela é produzida pelos caras do Innocence Project. Entrem no site deles, é muito legal. Tem vários casos lá. Eu assisti um filme esses dias também, que era de um menino jogador de futebol americano, que ficou, acho que 9 anos na cadeia também. Tem a Marlene Mulheiro também, que é uma mulher que ela tá presa ainda, mas que já tem, tipo, gente que já confessou ter cometido o crime, sabe? E ela ainda tá presa. Então, tipo, é muito surreal. É muito surreal. E então, voltando ao nosso caso, o Jesse foi colocado... o Jesse foi colocado para fazer o polígrafo, então conhecido como detector de mentiras. Ele respondeu a todas as perguntas e disse tudo o que sabia, que era o que ele tinha escutado na mídia, né? Porém, o detetive Duran disse que ele estava mentindo e continuou forçando a confissão. Durante o teste do Jesse, diferente do que aconteceu com o Damian, eles guardaram as gravações para que os advogados pudessem pedir uma segunda opinião. Então, eles mandaram os resultados para um especialista que trabalha com o FBI, Pentágono, inclusive na investigação do Watergate. Ele participou. O nome desse cara era como é que fala isso? Warren Holmes. Warren Holmes. Warren Holmes. Ele era de fato um profissional especializado em analisar e detectar mentiras. Ele analisou o teste do Jesse e disse que de todas as respostas estavam corretas, e na única que ele estava mentindo foi quando perguntaram se ele já tinha usado drogas. Ele ficou com medo, cara. Ele falou, não uso nada, não. E prestem atenção, tipo, esse cara, ele sim, ele tem gabarito, ele tem experiência. Esse cara é um cara sério, ele não é um maluco lá do Arkansas. O nome dele é respeitado, tudo, né? Tipo... Só que assim, vocês vão ficar nervosos quando a gente começar a falar do juiz.
Mas calma, cara, calma que esse essa hora juiz, vai chegar. nossa senhora. Nossa, velho. Que Mas o ódio. juiz no episódio 3 nem vai ser nesse. É, Esse nossa. tem só a palhinha dele. Enfim, guardem essa lembrança. Bom, o detetive que aplicou o teste no Jesse disse a ele que o Olha isso, gente. Olha o que esse detetive falou pro Jesse, que, lembrando, ele tinha um QI de 75. Ele disse que, na verdade, o polígrafo era um leitor de mentes e que o seu cérebro diria se ele tivesse cometido o crime. E ele disse pro Jesse que o cérebro dele estava mentindo para ele e o Jesse acreditou nisso. Tipo, e o Jesse ficava assim, meu cérebro tá falando que eu cometi um crime? Tipo, cara, é surreal. Nossa, assim. Meu. E eles, pra falar isso, eles sabem que o menino tem problema. Exato, eles estão muito na maldade, cara. Eles armam tudo na maldade pra incriminar ele, pra ele incriminar, tipo, ele influenciar ele e ele incriminar. Eles querem pegar o Damien, exatamente. E aí, depois do polígrafo, o Jesse foi colocado em uma sala com o Gary Gitchell. Faltava apenas um dia para o crime completar um mês, e nós entendemos que ele estava sob pressão, mas isso não é desculpa. Inclusive, é só mais um motivo para ele investigar o crime de forma séria e eficaz, principalmente em um caso com tanta notoriedade. O país inteiro estava olhando para eles nesse momento. O Gary, a essa altura, ele já estava decidido em culpar os 3 garotos. Agora, ele faltava apenas conectar os nomes ao Jesse. Porque, assim, na verdade, o Jesse mal conhecia os 2 meninos, né? Só que o Jesse ouvia o tempo todo na mídia que os culpados eram o Damien e o Jason. Então foi isso que ele disse à polícia. Ele disse que ouviu dizer que haviam sido eles mesmos. E era tudo o que ele sabia. Mas então, os policiais começaram a deixar escapar detalhes do crime que só o assassino ou quem estivesse na cena do crime poderiam saber. Eles disseram que os meninos tinham sido amarrados. E quando eles perguntaram para o Jesse com o que eles foram amarrados, o Jesse respondeu que foi com uma corda, mas na verdade foram usados os cadarços das crianças. E realmente, tipo, se você lê a transcrição, até das confissões, que tem várias, toda hora, tipo, quando ele fala assim, ó, com o que eles foram amarrados? Aí o Jesse fala assim, com a corda. Ele, não, cadarço, sabe? Tipo, é claramente, sabe? É tipo, cara... Gente, vocês já ouviram Projeto Humanos, né? Então. Mas é muito manipulado, cara. Eles tiraram muito proveito do menino porque ele tinha problema. É ridículo. E assim. Porque ele não consegue. Ele não entende que ele achava que ele ia embora depois que ele fizesse, que ele falasse. Exatamente igual o Brandon Dassey, que, tipo, nos vídeos você vê da confissão dele, eu posso ir embora agora. Não, cara, ele não entende que ele tá se incriminando, ele vai ser preso junto. Ele achava que ele ia pra casa. Fora que, assim, o Jesse, a gente percebe que nem quando ele faz a confissão, tipo, a última versão da confissão dele, ele consegue, ele não acerta essa parte do cadarço nunca. Não, tipo, ele continua errado. Ele fala a corda. Tipo, porque assim, ele realmente era um menino que ele tinha problemas, sabe, intelectuais, assim, sabe? Limitação, né? Ele não entende as coisas. A gente vai ver isso mais pra frente também, que... Bom, enfim. Julgamento. Quando o Jesse respondia errado, eles começavam tudo de novo até que ele respondesse o que eles quisessem ouvir. E agora as ameaças começaram. O Gitchell literalmente desenhou um círculo. Dentro desse círculo tinham 3 pontos desenhados e fora do círculo tinha vários pontinhos desenhados. Aí ele falou pro Jesse que ou ele estava dentro do círculo com os assassinos ou do lado de fora com a polícia. Se ele estivesse do lado de fora, ele tinha que dizer tudo que ele sabia e aí ele poderia ir para casa. Caso contrário, ele ia ficar preso. O Jesse, tem então... que desenhar para o cara entender. Tipo, sério. Se isso não é prova de que eles sabiam que o Jesse era mentally challenged, né? Como chama? Limitação... que ele tinha uma limitação intelectual, exato. Se isso não é prova, cara, eu não sei mais o que é. Então, o Jesse começou a criar coisas e falar o que eles queriam ouvir, sobre como eles se encontravam aos finais de semana, matavam e comiam cachorros, usavam drogas. Ele disse que eles tinham uma maleta cheia de drogas. E aí, não fosse o bastante, a polícia mostrou as fotos do crime para o Jesse, dos corpos. E aí, a última manipulação que funcionou foi tocar o trecho do depoimento do Aaron, que é o filho da garçonete Vicky, onde ele apenas dizia: "Ninguém sabe o que aconteceu comigo."
Cara, tipo, ele é muito louco isso, cara. Olha, eles não falaram nada sobre quem era essa voz, e o Jesse, que era apenas um garoto, né, com problemas, ele ficou muito assustado. Foi apenas nessa hora que eles decidiram começar a gravar o depoimento do Jesse. Então, até agora, nada disso estava sendo documentado, e o Jesse, que estava claramente sendo coagido, eles pediram agora para que ele começasse a contar a história desde o início. E mesmo ainda depois de toda essa coerção, o depoimento do Jesse ainda tem muitas inconsistências, e elas são as seguintes, que a Fábio vai falar agora. Para começar, ele diz que ele se encontrou às 9 da manhã com o Damien e o Jason, que eles já haviam escolhido as vítimas e a foto dos garotinhos estava dentro da maleta que foi mostrada para eles no culto satânico que eles fizeram na quarta-feira daquela semana. Que maleta é essa? Nunca foi encontrada. E assim, os meninos estavam na escola, sabe? Tipo, sim, que isso? Ele diz que os garotos já estavam mortos ao meio-dia. Porém, eles haviam sido vistos vivos antes do pôr do sol e estavam na escola o dia todo. Quando os policiais disseram isso pro Jesse, ele respondeu que os meninos estavam matando aula. E aí, novamente, os policiais dizem que não, pois os meninos foram vistos na escola. E aí o Jesse muda de novo o que ele fala e fala: na verdade, isso aconteceu às 5 da tarde, mas ainda assim era muito cedo. E aí eles continuam insistindo, até que o Jesse falou o horário certo. E aí o Gary Mitchell interrompe e ele fala assim: foi isso aí, agora se acertou, sabe? Tipo, bingo, sabe? E aí ele para de questionar. O Jesse disse que o Damien enforcou um dos meninos, mas nenhum deles tinha nenhum tipo de trauma no pescoço. Mesmo depois de ser corrigido, antes de gravarem o seu depoimento, ele diz novamente que os meninos foram amarrados com uma corda, então ele não fala que na verdade foi um cadarço. Ele afirma que somente as mãos dos meninos foram amarradas, mas na verdade foram as mãos e os pés, porque amarraram as mãos nos tornozelos. Ele diz que enquanto os meninos estavam apanhando do Jason e o Damien, um deles fugiu e o Jesse foi atrás, alcançou ele e trouxe ele de volta. Ele diz que depois disso ele foi embora e que isso foi a gota d'água que faltava para incriminá-los. Já que a teoria da polícia era de múltiplos assassinos, porque somente um não conseguiria segurar as 3 crianças. E se eles realmente haviam apanhado, então por que as vítimas não tinham nenhuma marca de surra? Fora que, assim, ele também, os caras falam que, tipo, as crianças foram sexualmente abusadas, né? Que não, nenhuma das crianças tinha nenhuma marca de assédio sexual. Nesse depoimento do Jesse, depoimento não no gravado, né, mas no que aconteceu antes. Cara, várias vezes ele tenta se colocar fora da situação, daí ele fala assim várias vezes, daí eles foram lá e eu fui embora, daí os policiais, não, tu não foi embora. O que aconteceu? Não, aconteceu tal coisa, eles pegaram os meninos e eu fui embora. Tipo, ele tenta se tirar, sabe, tirar fora, e os caras não deixam, e cara, tipo, como é que tu vai aceitar um depoimento desse? E é porque eles queriam ele conectado a ele também. Exato. Ia usar ele como testemunha, né? Então, baseado nas confissões do Jesse, às 21h06 daquela mesma noite, eles emitiram um mandado de prisão contra o Damien e o Jason. Os dois estavam no trailer do Damien, assistindo uma fita do filme Leprechaun. Cara, é muito trash, cara. É muito ruim. Inclusive, eles falam que depois, mais pra frente, isso daí também é uma evidência, viu? Que você assistiu o filme do Leprechaun, com certeza você tá adorando o Satanás. Com certeza. Então, eles foram imediatamente levados sob acusação de assassinato dos 3 garotos. No dia seguinte, o Gitchell convocou uma coletiva de imprensa e, quando questionado sobre o quanto ele tinha certeza sobre o caso de 1 a 10, ele respondeu 11. Que beleza. Ai, que arrogante, escroto. Beleza. Então, juntamente com a coletiva, a confissão do Jesse vazou para a imprensa, porque nessa época eles se comunicavam só por rádio, né, a polícia. E aí, geralmente, jornalistas tinham rádio com acesso às frequências da polícia, e aí eles pegavam tudo que acontecia. E aí, imagino como que vazou, né? Ai, vazou. Cara, vazou. Ou a polícia, né, talvez, né, enfim. E a cidade inteira foi a loucura. Surgiram várias histórias de como, por exemplo, que viram fantasmas na casa do Damien e que uma garota também já tinha visto ele tomando sangue. Um pastor que diz que nunca tinha tentado evangelizar alguém com tanto afinco e mesmo assim o Damien rejeitou a Deus. Isso em vídeo no documentário, gente. E pessoas dizendo que as genitais de uma das vítimas foi encontrada em um pote na casa do Damien
Cara, inclusive isso é falado por um dos pais das vítimas. No documentário tem isso, cara. O pai de um dos meninos fala: o Damian tem lá as partes do meu filho num jarro. Cara, sabe, não veio do nada esses rumores, né? Eles eram iniciados pela polícia. Esse pastor, ele também aparece no documentário falando assim, não, porque eu tenho certeza que ele está envolvido com o satanismo, porque eu tentei evangelizar ele várias vezes, e ele rejeitou a Bíblia. Tipo, amado, ninguém é obrigado a ter a mesma religião que você. Tá tudo bem, ninguém gosta do demônio só porque não acredita em Deus, entendeu? E a verdade é que não tinha nenhuma evidência concreta, a não ser a falsa confissão do Jesse. Então eles voltam pro Aaron, o garoto de 8 anos de idade, e perguntam se eram aqueles os garotos que ele viu aquele dia na floresta. E ele confirmou. Não só isso, como ele disse que viu eles fazendo tudo, ele disse que tinham 5, na verdade, que eles tinham camisetas pretas com dragões. Uniforme do capeta. Uniforme do capeta. A mãe do Aaron disse que ele teve problemas psicológicos seríssimos depois disso tudo, e ela se arrepende amargamente de ter deixado o filho se envolver nessa história. Então, tarde demais, né, querida? O que você acha, né? Tipo, se fudeu não só com a vida do filho, como dos outros meninos acusados, né? Eu queria a recompensa também. Em 7 de junho de 1993, os 3 acusados foram indicados para a Defensoria Pública, já que eles não podiam pagar por um advogado. Mano, os caras não podem pagar por um advogado, mas eles tinham uma maleta cheia de droga, né? Tá. Então, sabe? Tinha um lugar que eu trabalhei numa agência e tinha uma mulher que era muito engraçada, sabe aquela pessoa bem ingênua, assim? E aí ela tinha uma filha adolescente e ela não deixava a filha dela ficar sozinha, sabe? A filha saiu da escola um dia mais cedo e foi pra praça da cidade tomar sorvete. E ela tava alucinada, falou, meu Deus, vão dar droga pra minha filha, não sei o quê. E eu, fulana, ninguém dá droga de graça, não. O negócio é caro. Não é assim que funciona. Cara, não é assim que funciona. Você não consegue droga de graça, não. Não é assim, não. Eu tenho que pagar a moca. Tô brincando, aquelas que... Cara, não é quem deles que cheirava gasolina? É o Jesse, né? É o Jesse. Cara, o moleque cheirava gasolina do carro do pai, pegava lá e puxava, que não tinha dinheiro pra nada. Vai ser uma droga cheia de droga. Punhais, adagas. Cara, esse cara foda. Enfim, cada um teve direito a 2 advogados. Porém, de todos esses 6, apenas o Dennis Titan, que esse cara, ele é fera. Esse cara, olha, sério, melhor pessoa. Era o único ali que era ação, e também foi o único que não abandonou o seu cliente. Ele havia sido colocado para defender o Jesse Miss Kelly. E ele entrou no caso acreditando que o Jesse era culpado, e ele achou que seu trabalho seria apenas um acordo para que ele testemunhasse contra os outros 2, em troca de uma pena mais leve. Porém, ao pedir que o Jesse repetisse a confissão para ele, ele começou a perceber que não era igual ao que ele havia lido. E que o Jesse continuava errando e falando coisas diferentes do que ele tinha dito na primeira vez. Cada vez ele contava uma história. O Dan também percebeu que o Jesse não sabia o que era um advogado. O Jesse achou que o advogado era apenas outro policial. E um dia, quando o Dan foi visitado... Gente, atenção! Quando o Dan foi visitá-lo na cadeia, de repente o Jesse perguntou para ele quem era Satã. Por que ele ficava ouvindo as pessoas repetirem esse nome para ele. O Jesse mostrou um panfleto para ele que um pastor tinha dado, que estava escrito sobre os perigos do Satã. Gente, isso já é surreal, né? Mas o Jesse, ele não sabia. Cara, surreal. Tipo, ele tá sendo acusado de ser satanista e ter matado criança. Ele nem sabe quem que é o Satã, cara. Exato, assim? Cara. O Jesse, ele não sabia nem que era o Bill Clinton. E o Bill Clinton, para quem não sabe, ele era governador do Arkansas e foi nesse ano que ele foi eleito à presidência. Então, tipo, todo mundo sabia que era o Bill Clinton, sabe? E aí foi quando o advogado dele, o Dan, começou a perceber que, na verdade, ele era inocente. Tipo, só que assim, uma coisa é você perceber que ele era inocente e outra coisa é você fazer algo a respeito. Porque, tipo, cara, muita gente ali já sabia que eles eram inocentes. Mas que, tipo, foda-se, sabe? Eu acho que o advogado esse foi o único que tentou, né, na verdade, fazer alguma coisa mesmo. Enquanto isso, o Damian, ele continuava com aquela atitude de gótico rebelde. Ele disse que diria a eles tudo o que ele sabia, mas somente com a sua mãe na sala. Então, os policiais montam todo esse cenário, arranjam um encontro com sua mãe.
Prepara um equipamento de áudio e vídeo. E aí, Peraí, pera. Detalhe aqui. Gente, na época, equipamento de áudio e vídeo não é pra pegar o celular, não. Era uns trambolhão, velho. Era uns trambolhão pesado. E aí, quando a mãe dele chega lá, tudo aqueles fios, né, saindo da sala. E ela pergunta pra ele o que ele sabe sobre tudo aquilo e ele apenas responde: nada. Mano, o Damien é com os heróis, cara. Aí ele tava tão foda-se, vou gastar o tempo e o dinheiro desses malucos aí também, né? Tô aqui à toa. Mas o que acontece é que o Damien e o Jason, eles achavam que eles jamais iam ser condenados pelos crimes, já que eles eram inocentes. Inclusive, então, eles debochavam disso, e aí quando eles conversavam com o outro, eles faziam brincadeiras como: aqui é o suspeito número 1 falando com o suspeito número 2. Cara, adolescente, né? Fazer o quê? Entre outras besteiras, né? Eles não estavam levando nada a sério, principalmente o Damien. Ele ria e debochava na frente de todos, mandava beijos para as famílias das vítimas, e aí, inclusive, ele se desculpa por isso pessoalmente e no livro dele, dizendo que deveria ter mostrado respeito, pelo menos com as famílias das vítimas. E o mais irônico disso é que o Jason, ele acreditava em Deus, ele acreditava no Deus cristão, ele era cristão, e ele acreditava que Deus não ia permitir que algo de ruim como essa injustiça acontecesse com eles. Então, né? Que pena. Tipo, fazer o quê? Cara, sinistro, né? E se vocês verem as entrevistas do Jason na época, mano, que moleque fofinho, cara. Tipo... Cara, todos eles têm alguma característica, né, que tipo, faz você simpatizar com eles. Nós, pelo menos, né, as pessoas da cidade não. Mas Bom, agora eu vou falar pra vocês do meu amor nesse caso, que, nossa, velho, esse aqui dá raiva. Mais um caso de follow the money, né, e vocês vão entender isso. Bom, o juiz do caso foi o David Barnett. E esse arrombado, e eu escrevi isso no roteiro, tá, gente? Esse arrombado vai dar muita raiva. Nossa, que ódio, velho. Ele vai dar muita raiva na gente ainda, então guardem esse nome. Toda a provocação de Damien teve um lugar especial no coração desse juiz, que em teoria devia ser imparcial, como todos os juízes devem ser. Inclusive, ele também esse mesmo juiz, negou todos os apelos após o primeiro julgamento durante os 18 anos que os meninos ficaram presos. Bom, como que o juiz fez para julgar esse caso? Ele diz que antes do julgamento ele leu um livro sobre satanismo para se informar melhor. E uma outra coisa muito interessante sobre esse juiz é que ele dizia que psicólogos e psiquiatras não deveriam se intrometer na justiça. Inclusive, essa foi a tese do mestrado dele, no qual ele trabalhava enquanto o julgamento estava acontecendo. Ele fez tudo o que ele pôde para incriminar os meninos e mantê-los na cadeia pelas próximas 2 décadas, mesmo após todas as evidências aparecerem. Cara, eu assisti as filmagens desse julgamento, dá um nojo desse maluco, um nojo da cara que ele fica olhando, sabe? Estereótipo. Velho branco nojento. Se fosse careca, né, ia ser o velho da van. Nossa, cara. Sério. Mas, tipo, você vê, né, cara? O cara não quer psicólogo e psiquiatra, porque foda-se a ciência, ele não acredita, mas, né, ele aceita. Depois no próximo episódio a gente vai ver o tipo de profissional que ele aceita no julgamento, né? Que é muito show e a de gente bola. vai entender também por que ele tá fazendo isso. Uma coisa que é muito surreal é que também, assim, além dele achar que psicologia não deveria se intrometer num tribunal, ele também estava fazendo o mestrado dele, e isso estava fresco na cabeça dele. Então, mais do que nunca, ele cagou pra, tipo, psicólogos ou pro cara do polígrafo, que era um expert, não sei, sabe, assim, ele simplesmente odiava os garotos. E ele decidiu que o Jason seria julgado juntamente com o Damien. E somente o Jesse teria um julgamento separado. Ele alegou que ele não queria gastar dinheiro público com um julgamento para cada um. Porém, o problema disso é que o júri ia escutar todas as bobagens contra o Damien, inclusive presenciar os seus deboches e associar isso ao Jason, que estava longe de ser tão rebelde quanto o Damien. Ou seja, todo aquele papo falando que metaleiro adora o demônio e que eles não acreditavam em Deus, culto satânico, até mesmo as acusações antigas de Damien, seriam ouvidos pelo mesmo júri responsável por julgar o Jason. Claramente, os dois seriam associados em tudo. Eles seriam enviesados o tempo todo e provavelmente achariam que o Jason seria igual ao Damien. E foi exatamente o que aconteceu. Então, você coloca os dois no mesmo julgamento,
pronto, tipo, é farinha do mesmo saco. Embora os meninos fossem... embora eles fossem melhores amigos, tipo, eles eram diferentes, realmente, sabe? Bom, o Jason acreditava em Deus, era um menino cristão. Exato. Só porque ele não tinha o visual do menino certinho cristão, aí ele foi julgado como satanista. Gente. Então, meses após a prisão, os investigadores encontraram o que eles chamariam de evidências. Evidências, entre aspas, muito grandes. Eles encontraram alguns galhos na casa do Jason. Que evidência boa, hein? Eles disseram que poderia ser da cena do crime. Esse galho parece com o galho da floresta. Nossa. Olha só, que legal. Ciência. Será que é igual a todos os milhões de galhos da floresta? Um dos promotores de acusação disse que teria um palpite de que no lago, atrás do trailer do Jason, poderia haver uma evidência. E aí o palpite foi tão forte que os policiais, mergulhadores e a mídia foi chamado para cobrir essa busca. E lá eles encontraram, em apenas 30 minutos após começarem a busca em águas lamacentas, uma faca de combate dessas militares com parte da lâmina serrilhada. A faca era do Jason, isso nos faz questionar como encontraram essa faca e claramente teria um informante. Porém, nunca nenhum informante foi chamado para dar depoimento. Eles nunca falaram quem que falou que essa, em juízo, né? Quem mostrou onde estava essa faca, porque era impossível achar ela se não falassem exatamente onde estava. Exatamente. Isso porque, na verdade, quem contou isso para o promotor foi a mãe do Jason. Porque ela mesma jogou a faca lá quase 1 ano antes de tudo isso acontecer. A faca tinha um dos lados de serra e ferimentos de um dos meninos que morreram tinham essas mesmas marcas de serra. Que mais pra frente... parecidas, né? Parecida. A gente vai ver que tem muita coisa que faz esse tipo de marca também. Mas é isso, a faca tava lá fazia mais de 1 ano, porque acho que o Jason tinha brigado com a mãe dele e ele gostava muito da faca. Ela falou, você vai pegar essa merda aqui então, e jogou no lago. Foda-se. Foi isso que aconteceu. É muito coisa de mãe, né, velho? Você quer essa bosta aqui? Vai buscar então. E foi isso que aconteceu. Mas, vamos ficar por aqui nesse episódio, porque mais pra frente, a partir daqui vão ser só o julgamento, que realmente a gente tem que deixar um episódio à parte pro julgamento, porque foi um circo de horrores à parte, porque, né? É muita informação. Cara, é muita coisa. Então, a gente deixou todas as testemunhas e investigação e depoimentos e confissões para esse. Quer comentar mais alguma coisa? Eu acho que já deu pra gente ficar bem nervoso até aqui. Eu tô só espero... as únicas recomendações que eu tenho para fazer... no post vai ter um monte de recomendação que a gente colocou. Tem o livro do Damien Eccles, tem... ele virou um magicista. Enfim, a gente vai falar mais disso no último episódio. Mas tem os livros dele, tem os documentários, tem aquele do Peter Jackson, Então, a gente recomenda que vocês assistam, porque eu tô obcecada, gente, não dá. E para vocês não precisar esperar uma semana inteira, a gente vai lançar a última parte, então, na sexta-feira, no lugar do Mini, vai ser a terceira parte do West Memphis. Exatamente. Então, parabéns para vocês, que ganharam um episódio enorme, um atrás do outro, e a gente aqui, só na raça. Apoia esse 1001 Crimes lá, gente, porque não tá fácil. A gente vai lá no nosso site, 1001crimes.com.br, vai ter o botãozinho de apoio, então você vai lá nos ajudar, dar uma forcinha. E é R$1, gente. Um pila já tá bom, a gente já tá feliz. Tem 150 mil plays no Spotify. Se cada um desse R$1, velho. Cara, nós já tá muito felizes. E a gente ia comprar uns PC novos pra poder fazer umas edições boas, sabe? Porque a gente tá aqui na Pindaíba mesmo. É a hora da Pindaíba. Mas é isso, gente. Se você quiser entrar lá no nosso Instagram, comente no nosso grupo o que tu acha, xinga lá todo mundo do caso, porque tá todo mundo muito puto. É verdade. A galera ficando revolts. E assim, mesmo se vocês não puderem apoiar, ajude divulgando. Divulgando. Isso já vale muito pra gente. Segue nosso Instagram lá, que isso daí já ajuda demais. Assim, indica pro amiguinho escutar na quarentena. Isso, mostra pros seus pais pra todo mundo achar que você é esquisito. Isso aí. Mas é isso, gente. Até sexta, então.
E fiquem bem. Tchau. Vai dar tchau, não? Tchau. Tchau.